Mas, pais, nessa tarde a gente vai estar vendo na palavra e falando a respeito do padrão de vida do Evangelho. Que padrão foi esse? Como ele foi estabelecido e o porquê? Analisando a Bíblia, a gente vai ver que desde o princípio Deus fundou alicerce, Deus levantou ferramentas, modos e formas da gente andar para que a gente possa viver segundo o Evangelho. Em Atos 1, versículo 8, eu peço que vocês abram suas Bíblias lá. Atos 1, 8. Atos 1, 8. No livro de Atos a gente vê o modelo, a forma, o formato da igreja andar hoje. E aproveitando que vocês estão olhando para a Bíblia de cabeça baixa, vamos orar para dar início a esse momento, amém? Pai, em nome de Jesus te damos graças, Senhor, pela oportunidade de ter o Teu Espírito para nos ensinar nessa tarde, nesse finalzinho de tarde. Pedimos, Pai, direção do Teu Espírito, para que nessa tarde sejamos fortalecidos na Tua palavra, cheios do Teu poder, pois Ele habita em nós e possamos transbordar do Teu Espírito. Em nome de Jesus, que cada texto que venha a ser lido nesse local possa fazer com que aumentemos o nosso crescimento espiritual em Ti, que possamos sair de acordo com a Tua palavra, revelando tudo que for ministrado nessa tarde e entendendo, Pai, tudo aquilo que for dito. Em nome de Jesus, que nossas mentes estejam abertas para o conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Atos 1:8, Jesus Cristo disse aos discípulos para eles permanecerem em Jerusalém, para que eles fossem revestidos do poder. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus disse que, nesse momento, nessa ocasião, eles tinham que permanecer lá para ser revestidos com poder. E, primeiro, para essa base ser firmada e ser uma caminhada, uma constância na vida deles, eles precisaram receber esse poder. Teve 3 coisas que Jesus falou: o encher-se com o poder que foi recebido, e depois a expansão no local onde eles estavam, e a terceira coisa, a expansão pelos confins da terra, por todo canto, por toda parte. 3 coisas Jesus deu uma direção nesse momento. E a partir desse momento foi firmado uma base para a igreja primitiva, a igreja de Atos andar, que foi ser cheio do poder e expandir o evangelho no local onde eles estavam em todo lugar. Continuando aqui em Atos 2, a partir do 1. Só é passar uma folha, tá vizinha aí na mesma rua. Atos 2, versículo 1. Jesus disse para eles ficar, e aqui foi cumprido isso que Jesus falou. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, as línguas celestiais, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ou seja, houve um barulho de vento, depois houve um estrondo. Que estrondo foi esse? A Bíblia relata que o poder do Espírito Santo é relacionado ao nome e ao termo dínamos. Dínamos vem de dinamite. Quando a dinamite explode, causa o quê? Um abalo. Algo que transforma, algo que muda, algo que quebra tudo. E nesse momento, os judeus que estavam lá tementes a Deus, eles estavam orando e ouviram aquele estrondo. Aquela explosão do poder de Deus que veio sobre aquele povo. Ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouviam
falar na sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são esses galileus? Todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, um monte de nação tinha naquele lugar. Pulando para o versículo 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo, tá tudo bebo. Nesse versículo, no 12, a gente vê que eles estavam confusos, sem entender o que estava acontecendo. Paulo, escrevendo, acredito que em Coríntios, fala que o poder de Deus para o mundo é loucura. E nesse texto, o mundo estava com o povo que não tinha recebido esse poder, esse estrondo, que não foi direcionado por Jesus a ficar para ser cheio desse poder, estava confuso. Estava alucinado, sem saber o que estava acontecendo. E no 14, aconteceu que, colocando-se de pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Pedro, nesse momento, se levanta cheio do poder, porque o poder veio sobre ele. Ele estava cheio do poder de Deus. E essa foi uma base estabelecida por Jesus, como a gente viu no capítulo 1. Que o poder vinha sobre nós para quê? Para que a gente fosse testemunha, tanto em Jerusalém como em todo lugar. Essa foi uma base firmada para a igreja primitiva, a qual hoje nós somos a continuidade. Nós somos a igreja viva do Deus vivo. A Bíblia fala que nós somos a coluna da verdade, baluarte da verdade. O que é isso? A gente anda revelando, levando a verdade. E para isso que Deus nos encheu com o poder dele, do Espírito. Para isso que ele disse: olha, naquele dia fique lá, porque vai vir. Eu vou para que ele venha. E ele veio, o Espírito Santo. O poder de Deus está dentro de nós. E como naquele dia, esse poder causou um estrondo, quando a palavra, a verdade é revelada, da mesma forma há um estrondo. Há um estrondo de quê? De poder, de cura, de salvação, de libertação. Porque a palavra, Jesus disse que conhecendo ela, a verdade, a gente ia ser liberto. Mas é só conhecendo a verdade. Não é conhecendo qualquer mingau, não. Porque se a gente ficar conhecendo só besteira, a gente não vai ser liberto. Mas conhecendo a verdade, vai haver libertação na nossa vida. Para quê? Para que a gente seja testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até nos confins da terra. Pedro, ele se levantou e disse, aqui continuando no versículo 14. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. No 15, estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel lá atrás, que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, nesse momento, se levantou no poder e disse: olha, vai acontecer tudo isso, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para isso que Jesus estabeleceu essa base. Para isso que Jesus disse: olha, fique lá porque o poder vai vir. Porque nesse poder você vai revelar
que aquele que crê no Senhor Jesus, que invocar o nome dele, vai ser salvo. Por isso que o poder veio, para que fôssemos testemunhas capacitadas do poder de Deus e pudéssemos ter um padrão de vida segundo o Evangelho. Ah, mas para ter um padrão de vida eu tenho que ter boa roupa, bom carro. Meu irmão, Deus não tem nenhum motivo de não lhe abençoar financeiramente, porque Ele dá e Ele não está com a mão fechada para que não dê. A Bíblia fala em Isaías, a mão dele está aberta e estendida para abençoar. Ele não tem nenhum problema em dar nada a ninguém, mas no entanto a vida da gente tem um propósito e tem uma base, que é proclamar que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Proclamar que Cristo é o único que pode salvar. Que Cristo é o único que traz uma vida nova, uma vida de liberdade, uma vida de restauração completa. É o único, é a única maneira, é a única forma. Não há outro caminho, o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Em Atos 3, peço que vocês abram. Atos 3. Pronto, é bom que já está no caminho. Atos 3 mostra mais uma vez, mais uma ocasião que ocorreu por conta desse poder que foi dispensado à igreja. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isto é, 3 horas da tarde. Essa Bíblia ela mostra essas horas aí nas horas da gente, normal aqui. Mas só que na sua versão pode ter algo diferente. Mas quer dizer 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes desse um donativo, dinheiro. Olhando para ele, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber dele alguma ajuda, dinheiro. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata, nem possuo ouro, mas o que tenho. O que é que ele recebeu lá, quando, em Atos 2? O poder foi colocado nele. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Naquele mesmo instante, não foi 2 anos depois não, foi naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O aleijado acabou de receber a cura. E ele já estava proclamando: Jesus me curou. Ele já estava saltando, porque a Bíblia fala que na criação, cada coisa que foi criada, quando ela expressa o que foi criada, o que foi feita para ela fazer, ela está louvando a Deus. O aleijado foi feito para andar. Todos nós não temos pernas. Nós fomos feitos para andar. Amém? Então, quando ele estava andando e pulando, ele estava louvando a Deus e agradecendo a Deus e dizendo que Deus o curou. Ele estava expressando o louvor dele, genuíno. Louvar não é só pegar o microfone e cantar. Louvar é fazer aquilo que a gente foi feito para fazer por Deus. Quando você acorda de manhã, que dá seu primeiro suspiro, você louva a Deus. Como eu louvo a Deus? Respirando. Porque Ele me criou para respirar. Como eu louvo a Deus? Dormindo bem, acordando bem, comendo bem, fazendo tudo aquilo que Deus criou você para fazer. A Bíblia fala, relacionado à comida, que aquele que não come de tudo tem uma fé débil. O que é uma fé débil? É uma fé fraca. Mas nós devemos respeitar esse que não come, fortalecendo ele na palavra, para que ele também coma junto conosco. Coma de tudo. E quando nós vamos crescendo na palavra, nós vamos deixando de ter essa fé débil e vamos praticando o que a palavra diz. Continuando aqui, no versículo 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que ele era aquele mesmo homem que estava prostrado junto ao portão formoso do templo
e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. O povo mais uma vez ficou confuso por conta do poder de Deus. A gente viu lá quando o Espírito desceu que o povo ficou perplexo, confuso e atônito com aquilo que estava acontecendo. E nessa mesma ocasião, quando o poder de Deus operou, que esse homem ficou de pé, o povo ficou do mesmo jeito, da mesma forma. Sem saber o que estava acontecendo. Oxe, o camarada 40 anos sentado ali, tá pulando ali agora. Como é isso? É uma coisa que nossa mente, nosso raciocínio não acompanha. Mas por isso que nós temos a fé do tipo de Deus em nós. Pois essa fé é o que faz isso acontecer. E não nossa cabeça, não nosso raciocínio, não nosso intelecto. Porque nosso intelecto olha e diz, oxe, isso é impossível. Mas a nossa fé, que foi derramada pelo Espírito em nós, ela diz, tudo é possível ao que crê. Amém? A fé é ilimitada, a fé não tem limite, não tem padrão, não tem barreiras. A fé pode tudo. A fé é do tipo de Deus, a fé que acredita. A fé que diz, haja luz e houve luz. Essa fé pode tudo. Tudo para quê? Para o louvor de Deus. Amém? Então, no versículo 11, fala assim, apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito isso, tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e santidade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregaste para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitaste, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vos negaste publicamente o santo e justo, e pedisse que um assassino, um salteador, fosse libertado. Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé em o nome de Jesus Cristo, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. A fé que vem de Jesus, no nome de Jesus, deu cura a esse homem. Por quê? Porque eles receberam o poder para ser testemunha de Deus. E ser testemunha de Deus é isso, revelar Cristo. Não é revelar nossas vidas, mas é revelar Cristo. Nossas vidas é um testemunho de Cristo, como nós éramos e como nós somos andando nele. O que nós vivíamos, presos, mortos, miseráveis no pecado, mas fomos restaurados, redimidos e justificados pelo sangue de Cristo. Nossa vida é esse testemunho, tem esse valor. E continuando no 17, Pedro diz, contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Pedro, mais uma vez diz, foi Jesus que fez. Foi o poder de Jesus que fez, foi o poder do nome de Jesus que fez. Mais uma vez ele cumpriu as bases que foram dadas, firmadas por Cristo à igreja, ao evangelho, o padrão de vida do evangelho. Ele disse, olha, foi o Cristo que morreu, que vocês mesmos mataram, que fez isso a esse homem. E levantou esse homem, que restaurou a saúde desse homem. Não foi eu não, com meu poder, nem com minha santidade não, foi Cristo. Porque se a gente for olhar nos evangelhos, em Marcos, Lucas, João, Mateus, a gente vê que Jesus combate muito a santarrice dos religiosos. Sempre ele diz, olha, esse que está levantado no meio da praça fazendo grandes orações, ele já recebeu o galardão dele, não vale de nada. Olha, mas aí o doutor vai falar com Jesus e diz, oxe, por que você está comendo com os pecadores? O doutor da lei. Jesus diz, eu vim para restaurar os perdidos. Porque o que é são não precisa de cura.
Mas o que está doente precisa do doutor, do médico. Jesus sempre refutava que era necessário deixar de religiosidade, de santarrice e passar a viver o que Deus mandou. E eles tinham muitos religiosos de se autoproclamar: eu sou santo, você é pecador. Jesus uma vez disse: olha, aquele ali que está ali, fazendo as orações, dizendo que é santo, que não sei o que era melhor do que o pecador, ele não está fazendo nada. Mas aquele que chegou, que era o pecador, que era o publicano, que se jogou aos pés de Deus, disse: Senhor, eu sou pecador, me ajuda, ser sujeito a mim, ser sujeito a mim, que sou pecador. Aquele homem que estava entregue à condição que ele tinha, porque Jesus não tinha morrido ainda, ele era pecador, ele vivia como pecador, ele praticava pecado e andava debaixo da maldição do pecado, da natureza do pecado, porque Satanás implantou isso quando Adão desobedeceu e Deus disse: todo mundo vai ser maldito por tua causa, por conta dessa atitude tua. E ele, aquele homem, disse Jesus, ele foi para casa justificado, porque ele se arrependeu, porque ele mostrou a condição que estava, e não querendo se exaltar e ser o santarrão. E Pedro nesse momento bate de frente disso, diz: olha, não foi minha santidade que curou esse homem, mas foi o nome de Jesus. Não foi o meu poder, mas foi Jesus. Porque Jesus, a partir desse momento, então, ele não estava mais na terra. Ele já tinha subido aos céus. Mas ele, nesse momento, que ele estabeleceu esse padrão de vida do Evangelho, ele colocou para nós, hoje, que usufruímos disso, a graça. A igreja, o ministério de Cristo hoje, que veio para nós, o mistério, né, que foi revelado em Cristo, foi a graça. A igreja. Nós, um novo povo criado pela justiça de Cristo, pelo sangue de Jesus. Nós hoje, em Pedro, como Pedro falou aqui, que arrependei-vos de não crer no Filho de Deus, de Cristo, nós já cremos, nós já nos arrependemos. E hoje nós fomos santificados e justificados por Cristo. Ah, mas tu só quer ser o santo agora. Não, não quero não, já sou, porque Cristo disse que eu sou. Agora, a gente ainda peca por falta de crescimento, por relaxo, por preguiça, por um monte de coisa. Mas hoje, sabendo que nós não temos essa natureza maldita do pecado, nós somos restaurados e feitos santos em Cristo. Continuando aqui no 20. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus profetas. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo o que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Vai receber algo que também foi mostrado por Deus nesse padrão do Evangelho, que é ser julgado pelo juiz de Deus. Em Atos 4, versículo 1. Atos 4, 1. Enquanto aqui, Pedro e João, depois desse evento todo, desse ocorrido todo, foram levados presos pelos religiosos para serem interrogados. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo dos 5.000. Pedro não tinha microfone, nem carta de som, nem tampouco megafone para estar falando, gritando. Mas nesse momento, quando ele falou, 5.000 pessoas se converteram. Por quê? Ele recebeu o quê? Qual foi a base da igreja? Qual foi a base do evangelho? O poder para ser
testemunhas onde está, em todo canto. Ele recebeu esse poder, e nesse momento que ele falou, 5.000 pessoas se converteram. Aceitaram, reconheceram, eu não cria no Cristo, mas hoje eu creio no Cristo vivo. Eu creio no Cristo, Filho de Deus, e hoje eu sou salvo. 5.000 pessoas. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Certa vez pegaram Jesus e fizeram essa mesma coisa. Se você lembra lá nos evangelhos, quando pegaram Jesus e disseram, com que autoridade você está fazendo isso? Aí Jesus chegou e disse, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Aí eles disseram, se a gente responder que é dos céus, ele vai perguntar por que a gente não se batizou. Se a gente disser que é dos homens, a gente vai levar o cacete do povo. Porque o povo acredita no batismo de João. Então vamos ficar quieto e dizer que não sabe. Aí eles disseram, a gente sabe não, Jesus. Aí Jesus fez, então pronto, eu também não respondo. Com que autoridade eu faço isso não? Então, da mesma forma, eles fizeram isso agora com Pedro e João. Do mesmo jeito que eles fizeram com Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito, cheio do poder, lhes declarou, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de amor praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, de novo, Jesus, aquele a quem vos crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado em pé. Eles disseram ainda, olha, vocês mataram, mas Deus ressuscitou. E por causa do nome dele, de Jesus, esse homem está bom aqui. Continuando no 11. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta como pedra angular. Essa pedra angular, né, nesse tempo aqui, eles faziam umas construções, que eles colocavam uma pedra embaixo, e essa pedra era o que dava sustentação e base para fazer aqueles arcos de pedra. E se essa pedra não fosse bem desenhada, bem detalhada, não fosse bem firmada no local que ela estava lá, ela não sustentaria aquele arco todo, e o arco ia cair todinho. Antigamente não tinha tecnologia que a gente tem hoje, e uma série de coisas, mas eles conseguiam fazer coisas que hoje muita gente não consegue, mesmo com essa tecnologia, porque eles tinham uma forma de fazer diferente de nós hoje. Mas essa forma aqui, retratada pelo escritor, é que essa pedra angular foi rejeitada, foi desprezada, ou seja, o arco caiu. A aliança caiu, que Deus tinha e queria que eles aceitassem o Messias. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Em todo o universo, não é nem em todo mundo, é em todo o universo. O nome de Jesus é o único que pode salvar. Observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, analfabetos, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. De novo, eles ficaram o quê? Perplexos, confusos, sem saber o que estava acontecendo. Tudo por conta do quê? Do poder. Do que Cristo deu por base do Evangelho. O poder confunde o mundo, por isso que, como foi falado, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Você está com o poder de Deus na sua mão. Você precisa acreditar nesse poder. O que impede hoje, se a gente estiver passando necessidade, que um corvo venha trazer carne para a gente? Nada, Deus não mudou não. Deus não trouxe para Elias, Deus mandou o anjo cozinhar para Elias. Quando Elias estava no rio lá, mandou Deus levar Elias até o rio, voltou para fazer a comida lá, deu água a Elias. E o que mudou daquele tempo para hoje? A Bíblia fala que Deus é imutável. Então, como a senhora falou, a fé mudou.
Mas a gente está sendo instruído, exortado pela palavra para ter essa mesma fé. A gente não está aqui só para tomar café e passar tempo, mas é para entender e ser exortado por essa fé. Porque do mesmo jeito que foi feito com Elias, pode acontecer com a gente hoje. Por que não pode? Se a gente não crê. Mas tudo é possível ao que crê. Imagina só, a gente tá com uma dívida e olhar para tá sentado num canto, de repente vir um cachorro com um pacote de dinheiro entregar a você. Aconteceu com Jesus ou não? Jesus estava andando com Pedro, Pedro disse, olha, estão cobrando os impostos. Ele disse, vai ali no rio, pega um peixe, tira o dinheiro, paga o meu e o teu. Foi ou não? E o que é que impede de acontecer hoje? Nada. Para Deus dinheiro não tem valor, para nós tem, mas para Deus não. A Bíblia fala que ele criou ouro, prata, diamante, tudo que tem na terra. Então ele é dono de tudo. Pra gente, dinheiro tem valor, mas para Deus não. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar animais, pode usar o que for. O que é que impede? O evangelho não mudou, o poder de Deus não mudou, Deus é imutável. Não há inconstância em Deus, constância há, ele sempre está do mesmo jeito, ele é firme no que ele falou, e o que ele falou vai acontecer. E ele tem todo poder. Se ele é todo poderoso, onipotente, nada mudou. Agora a nossa fé precisa ser inabalável nesse ser que é onipotente, que pode toda coisa. A nossa fé tem que estar firmada nessa pedra angular que é Cristo. Desde o princípio, Cristo disse, olha, o poder vai vir. E esse poder foi dado de Deus por Cristo. A igreja, nós. Não é a igreja parede, não, é nós. Somos nós, pessoas que acreditamos que Cristo é o Senhor e nosso Salvador. Aqui no 14. Além disso, como podia constatar diante dos seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podia alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a esses homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, vamos fazer medo a ele, exigindo que a ninguém mais fale sobre esse nome. Então chamaram ele de volta, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João, cheios de quê? Do poder, do Espírito, propuseram-lhe: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vocês, mais do que a Deus. Não tem futuro não tomar esse conselho de vocês, eu vou obedecer o que Deus mandou. Ele mandou ficar lá em Jerusalém, ser cheio do poder para ser testemunho em todo canto. 20. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E, os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Aquele povo que estava perplexo começou a ficar extasiado. Extasiado é extravasar a alegria. Eles extravasaram a alegria e começaram a louvar a Deus. Porque eles não tinham que refutar mais, eles estavam entendendo agora. Jesus fez isso. Deus fez isso. E começaram a louvar a Deus. Aqui. 22. Pois o homem em que se operava aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. No versículo 32. Versículo 32 continua nessa base, esse padrão de vida que o Evangelho nos deu. A igreja de Cristo vivia dessa forma. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Um só era o sentimento. Todos tinham o sentimento de quê?
Eles eram discípulos de Cristo, eles tinham recebido poder de Deus e agora eles eram testemunhas em todo canto. Tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles tinham o mesmo pensamento, eles pensavam da mesma forma. Aquilo que Cristo disse é lei. O evangelho de Cristo é lei. Eles pensavam dessa forma, por isso que eles viviam esse poder. Porque era um só pensamento. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição de Jesus, e maravilhosa graça estavam sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartia conforme a necessidade de cada um. Tá vendo que para Deus dinheiro não é nada? O povo vendia as casas e dava o dinheiro para ajudar os irmãos. Deus usava esse povo para isso. Do mesmo jeito que o povo e o que quer que seja pode trazer suprimento para nossas vidas, esse povo estava sendo usado por Deus para trazer suprimento para a igreja. Para quê? Para que a igreja fosse um só pensamento, tivesse o mesmo o meio de vida, comesse, todo mundo enchesse o bucho, ninguém passasse fome, ninguém passasse necessidade. Eles viviam dessa forma. E isso foi por quê? Por conta do padrão que Jesus estabeleceu, por conta do poder que foi depositado neles. E esse poder está na gente também, meu filho. Aqui, em Atos 5:12. Atos 5:12. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se e em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre eles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Todos eram o quê? Libertos. Pelo quê? Pelo Cristo que salvou a igreja. Pelo poder do Cristo que salvou a igreja. Agora em Romanos 11:22. Vizinho de Atos aí, Romanos 11:22. Um padrão de vida foi estabelecido, o padrão do evangelho. E nesse padrão de poder e de manifestação do poder e de revelação da palavra de Deus, existem princípios e conceitos. E algo que o próprio Deus disse: se for assim, o resultado é esse. Se não for, o resultado é outro. Em Romanos 11:22 fala assim: considera, portanto, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firmes na bondade dele. De contrário, também tu serás excluído. Tu também vai receber a ruindade. Vai receber a severidade. No 23. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente, colocá-los no corpo de Cristo, na videira. Esse versículo, ele não está aqui em vão, nem para fazer medo da gente, não. É um conselho divino para que a gente saiba que a bondade de Deus é sobre nós, aqueles que nascemos de novo e temos um senhorio e andamos em justiça.
E a severidade é para quem? Para quem vive na desgraça, debaixo do reino de Satanás. A Bíblia fala que quem tem um filho tem vida, mas quem não tem já está condenado. E recebe diariamente a severidade de Deus. Porque assim como recebemos a bondade quando Cristo disse, está consumado, aquele que nega o Filho, que não reconhece que Cristo salva, que Cristo é o Salvador, recebe a severidade. Porque o mundo já está julgado. Desde o princípio, quando Deus disse, esse mundo é maldito por conta dessa escolha, desse pecado, desse erro. Já está julgado. Tanto é que vai haver uma construção do novo céu e da nova terra. Então, quem está caído, quem está em trevas, experimenta dessa severidade. E quem está de pé deve permanecer firme. A Bíblia fala em Efésios que quando a gente se vestir da armadura de Deus, devemos atentar para permanecer firme. Para permanecer inabalável contra as astutas ciladas de Satanás. Satanás, ele é burro porque ele quis tomar o lugar de Deus. E Deus é onipotente e ele dançou. Mas só que ele é inteligente porque ele é um anjo. E como ele é um anjo, ele tem mais conhecimento do que nós, porque ele está desde a criação lá, vendo tudo que aconteceu até hoje. Ele conhece a humanidade perfeitamente. Não como Deus, porque Deus nos conhece intimamente, que é diferente. Então, Satanás, ele sabe o que é que afeta cada um de nós, o que é que pode fazer a gente tropeçar, e ele vai jogar o quê? Ele vai dar flores a nós? Não, ele vai botar para arrebentar na gente com o que atrapalha a vida da gente. Ele vai oprimir a gente com aquilo que atrapalha a vida da gente. Ele não vai, assim como já ouvimos muitas vezes, vir de ponta e de garfo na mão. Mas ele vai vir numa embalagem preciosa, no presente esplendoroso, em algo que vai roubar principalmente nosso tempo e atenção. Porque quando a gente perde nosso tempo e a atenção, a gente deixa de investir naquilo que vai libertar nossa vida diariamente. Nesse poder que foi colocado dentro de nós. E vai deixar de causar o estrondo que aconteceu naquele dia. Voltando para Atos, o capítulo 4, versículo 32. Não, 32 não. Atos 4. Atos 5, 1. Que 4? 4 já foi. Atos 5, 1. Aqui, baseado no que a gente viu em Romanos, nós vimos que a severidade é para os que caíram. A severidade é para os que estão em trevas. Nesse texto de Atos, o escritor mostra, entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disto também sua esposa, ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então, indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo contigo o dinheiro, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Ao ouvir esta admoestação, essa lapada, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro perguntou a ela, questionou ela, dizendo: Dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: por que vós entrassem em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão ali à porta os pés de que sepultaram teu marido, e eles levarão tu também. Naquele mesmo instante ela caiu dura, morta, aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na
à sepultura ao lado do seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Grande temor caiu sobre a igreja. Que temor? Eles ficaram receosos, sabendo agora que, além desse poder que foi dado, além de se levar Jesus por toda parte, havia que se manter firme. Para quê? Para que não caísse, não experimentasse da bondade de Deus. Eles estavam experimentando quando estava vivo, da severidade se caísse. Eles entenderam que se eles não se mantessem firmados na verdade, a qual foi liberta para toda a humanidade por Cristo, eles iam experimentar da severidade de Deus, do castigo a qual caiu sobre o mundo quando foi condenado, julgado. Ah, mas Deus é bom, Deus é bondade. Lógico que sim. Só que devemos ter cuidado para permanecer firmes, porque o mundo já foi julgado. E o julgamento do mundo é inferno. O julgamento daquele que não tem e não reconhece que Cristo é o Senhor é inferno. Não tem arrudeio porque está na Bíblia. Não sou eu que estou botando ninguém para o inferno, não. É o que está escrito. E aqui, independente de, vamos sempre falar o que está escrito. Porque a Bíblia, ela veio para confrontar a nossa carne. E não fazer carinho, nem alisar o nosso ego, não. Se a Bíblia ela começar a alisar nosso ego, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho confronta o caráter do mundo em nós. O Evangelho confronta as coisas erradas do mundo que foram implantadas em nós. Ele não veio alisar, nem colocar ninguém no braço para ninar, não. Ele veio despertar o espírito da verdade, da justiça, da paz, da mansidão, do domínio próprio que habita dentro de nós. Ele veio expressar para fora, porque a mudança nossa é de dentro para fora. Quando a gente nasceu de novo aqui, ninguém ficou magro, ninguém ficou mais bonito, ninguém deixou o nariz mais fininho, não. Tá todo mundo igual. Mas por dentro, a casa foi limpa. A Bíblia fala que quando o Senhor entra, há uma faxina dentro. A ponto de que, se nós não tivermos cuidado de permanecer firmes, os demônios, os capeta que estavam fora, dentro, aquela desgraça todinha, a natureza do pecado, volta 7 vezes pior. Volta 7 vezes com 7 demônios piores. E eles encontram a casa limpinha, sem ninguém dentro, e tome dentro. E o estado daquele vai ser pior do que era. Está escrito. Então devemos atentar para permanecer firmes. Porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, é a pedra que mantém tudo firme. É a pedra que segura o arco, a aliança, a qual foi feita quando ele disse está consumado. E essa aliança foi feita em nós, e nós temos um selo. O Espírito Santo que mora dentro de nós. Então, nessa noite, essa foi a palavra. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Porque por essa palavra, nossa mente vai poder ser transformada a cada dia, amém? E o Evangelho, o qual Cristo veio trazer, é o Evangelho do Espírito, aquele que livra-nos de todo mal. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, te damos graças por esse momento, Pai, por tudo que foi dito aqui, pela palavra ministrada, porque ela veio para lavar nossas vestes e mudar nossos pensamentos, Pai. Que nosso coração possa estar intimamente ligado à Tua vontade cada dia e possamos experimentar da Tua vontade perfeita, boa, agradável, pois ela veio para nos restaurar em tudo. Em nome de Jesus, te damos graças, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Te louvamos porque o poder de Deus não mudou e esse poder foi depositado em nossas vidas pelo Espírito, qual habita em nós. Te louvamos, Pai, te damos graças, te bendizemos, porque em tudo podemos fazer o que fomos feitos para fazer. Te louvando por isso, Pai. Te louvamos por isso, Pai. Te damos graças, pois Tu és bom e Teu amor por nós dura para sempre. Não há nada que impeça de nós sermos abençoados e recebermos aquilo que vem de Ti. Somente aquilo que pode nos afastar de Ti, o pecado, a morte, cairmos. Mas entendemos, Pai, pela Tua palavra que devemos atentar e permanecer firmes. A cada dia firmados com a armadura qual foi posta em nós. O capacete da salvação,
a coraça da justiça, a palavra da verdade, Pai, a qual somos representantes. E a cada dia vamos andar nesse padrão de vida do Evangelho, sendo propagadores do Evangelho, com calçados os pés com o Evangelho da paz. Em nome de Jesus, Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e a Tua palavra seja o nosso guia. Em nome de Jesus, amém.